Salve, salve! Hoje o nosso tema é adoção. Podcast Direitos Iguais no ar. Nossos convidados de hoje é a psicóloga Graça Guerra, terapeuta sistêmica e consteladora familiar. Também estamos acompanhados de Carlos Eduardo, pai de Felipe, de Wagner, de Vitor e Vinícius. Professor, doutor do curso de enfermagem da UNB Ceilândia, com uma linda história para contar. Ao seu lado, Osmi, pai de Felipe, Wagner, Vitor e Vinícius, funcionário público aposentado da Secretaria de Assistência Social de São Paulo, historiador. Eu já fiquei sabendo que a história começa ali por essas visitas, né, Osmi, que você vai contar pra gente. Bom, quem nos acompanha em todos os nossos podcasts é a doutora Ana Clara Herval, advogada, coordenadora do projeto Direito e Cidadania da ONG Amigos da Vida, presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Liberdade de Gênero do IBDFAN-DF. Nosso podcast é financiado pela Embaixada dos Países Baixos. E hoje eu estou muito feliz porque o tema é adoção e eu tenho muito o que falar sobre isso, hein? Sou Beth Bogé, ativista em direitos humanos, filha adotiva. E me diz uma coisa, doutora. Toda pessoa humana tem o direito de saber quem são seus pais? Tem o direito, mas a gente tem algumas coisinhas aí que a gente tem que discutir, né? Algumas nuances dessa questão, como a gente estava falando aqui, às vezes até a perda do pátrio poder, né? A criança tem direito à família e a ser adotada, assim como as pessoas que querem adotar têm direito a adotar e a constituir a sua família idealizada. Carlos Eduardo e Osmi são pais adotivos de 4 crianças. Graça Guerra também é filha adotiva, né, Graça? Mas hoje ela está aqui como psicóloga. Bom, não vai deixar de dizer, né? Filha adotiva. E também pode fazer aí uma breve explanação do tema pra gente. Mas é mais ou menos assim. Dentro daquela criança tem essa mistura. Impossível de dissociar. E ainda que os pais cometam erros gravíssimos, humanos, e percam o pátrio poder, eles não deixarão de estar dentro dessa criança. Então, esquecer e se desconectar dessa perspectiva é uma das coisas que mais causa problema dentro do comportamento das crianças. E, às vezes, é incompreensível uma criança tão amada, tão querida, tão acolhida, tantos benefícios no processo de adoção, no ganho de qualidade de vida após a adoção, quando, inclusive, os pais adotivos são plenos de amor e de acolhimento, e isso acontece muito, e essa família não fica redonda. E, em geral, só para dar essa breve explanação inicial, em geral, tem a ver com essa perspectiva de não enxergar dentro dessa criança quem ela é, a história dela, que nunca será apagada, né? E que dentro da vida dessa criança tem uma história que começou antes do nascimento dela, né? E não tem como esquecer e apagar isso. Ela tem uma ancestralidade que passa através de uma coisa simples chamada DNA. E está dentro dela e não se apaga. E quando a gente quer se sobrepor, e a lei às vezes faz isso, a essa história, isso pode ter um efeito legal bom, resolutivo, mas aumenta o nível de complexidade dos vínculos, da construção dos vínculos com quem adota. Hoje nós vamos falar bastante das adoções de sucesso. E uma adoção, para que tenha sucesso, que ela seja bem realizada, né? Sendo todo o seu trâmite jurídico, né, necessário, importante esse respeito, né, à história da criança. E certamente os pais adotantes são
é o que a gente fala de muito amor, né? Ainda são pessoas que conseguem receber membros de outras famílias, né? Ou seja, ainda tem muito amor aí para dar. Doutora, como é esse processo no Brasil? O que eu posso adiantar é que existe um cadastro, né? A gente faz um cadastro e a gente passa por um processo judicial. Isso é feito via processo judicial, né? Onde a gente conhece quem quer adotar, as crianças que estão ali, as crianças que preenchem os requisitos, né? Que a gente consegue colocar ali características, idade e etc. E passa por essa análise judicial. Então, tem uma decisão judicial, primeiro que concede uma guarda provisória para o casal ou para a pessoa, né? Pode ser uma pessoa monoparental que quer estar com aquela criança, que quer constituir aquela família, e em seguida, isso é confirmado via sentença, né? Então essa guarda passa a ser confirmada com a atribuição até do pátrio poder, né? A quem é o adotante ou o casal adotante. Vamos contar a história de vocês? Vamos, não pode começar. Pode? Bom, nós estamos juntos, né? Casados há 38 anos, faz agora em julho. Que a gente se conheceu e que a gente vive junto há 35, né? Uma vida. E a gente sempre gostou de criança, sempre pensamos, né, assim, em filhos, mas sabíamos, né, há 35 anos atrás, 38, achava que isso nunca ia acontecer. Mas as coisas foram mudando aos poucos, né? E isso foi crescendo dentro da gente. Mas não procurávamos. E aí eu iniciei meu trabalho na Secretaria de Assistência Social em São Paulo, e eu comecei a acompanhar um trabalho técnico dentro de abrigo para crianças. E aí esse contato com as crianças, né? E eu chegava em casa e falava para ele, não, tem tal criança, chegou um bebê e tal. E isso parece que foi, né, uma sementinha dentro de nós dois. Até que surgiu uma criança no abrigo. É assim. Corta essa parte. Que despertou isso. É porque as crianças, desculpa, dá para cortar, né? Dá, mas Não, mas eu acho que tudo é seu momento. Tudo é seu momento. Não, e assim... Tudo é seu momento. Eu particularmente, para mim também é muito tocante, assim, entender esse amor imenso, né? Por vocês, pais adotivos. Então, assim, hoje é uma conversa mesmo, hoje é um dia de amor, gente. Ontem foi um dia... Ontem foi nome social, retificação de nome, foi um dia mais hard rock, né? Hardcore, mas hoje é um dia de amor. Mas não, tudo vai... Não vai tudo vai... Nada, não. É porque, assim, é uma história que ficou. Que marcou muito. Que lindo. E aí apareceu essa criança, que foi um príncipe na nossa vida. Perfeito. Um ideário de ser pai. Perfeito. Que bateu de imediato. Era um bebê. Ele tinha 6 meses. E era da parte da criança e da minha parte. O pessoal do abrigo falava assim, impressionante, Osmir. E falava assim, ele sabe quando você vai vir aqui na casa. Ele não dorme. E aí a gente fala, o Osmir vai vir aqui. E você vem. Sabe, eram coisinhas assim. E ficaram alguns meses, obrigado. E eu chegava e falava para ele. Aí um dia eu falei assim, Carlos, o que você acha da gente entrar com o processo de adoção? Olha dele só. Especificamente. Ele, né, ficou todo... Aí, só que os tempos eram outros. Eu sempre falava para as pessoas assim, ele é meu primo, eu moro com meu primo.
dentro da Secretaria de Assistência Social, todo mundo sabia, porque lá eu tratava naturalmente. Mas numa loja, em outros locais, eu nunca falava, ele é meu companheiro, ele é meu namorado, ele é meu marido. Sempre falava, é meu primo. E aí eu fui buscar informações de como fazer para entrar com o processo de adoção dessa criança específica. Aí todo mundo me aconselhou. Você entra sozinho, porque eles não vão aceitar. Uau! A vara em São Paulo, que era a primeira vara, que era da região da SEC, que pertencia ao meu endereço, eles não aceitam um casal homoafetivo. Uau! Então você entra sozinho. Eu dei início ao processo de adoção. Não. Procurei um advogado. O advogado entrou com o pedido de adoção dessa criança. Aí o advogado recebeu a resposta do juiz. Tá saindo som, eu tô falando. Tá. Do juiz, que existia um cadastro com uma fila, e essa fila tinha de ser seguida rigorosamente. Sim. Então, tinha de fazer isso. Mas aí o advogado falou, você entra com um cadastro e a gente entra no Tribunal de Justiça pedindo a adoção, porque existe... doutora, como é que é? Um vínculo, uma construção de Não, já existe... Quando já tem outras sentenças que dá jurisprudência. Entendi. Então eu iniciei o cadastro sozinho, ele não existia. E aí passa por tudo aquilo. Já né? existia a jurisprudência por ser um casal homoafetivo. Não, a jurisprudência de furar de a fila. furar a fila. De furar a fila, tá. Porque entendi. ele ia dizer que eu já tinha criado um vínculo com aquela criança e que existia a jurisprudência para conseguir adotar aquela criança específica. Entendi. E aí iniciei o processo, e aí passa pela entrevista com a assistente social, com a psicóloga, e aí você monta toda uma mentira na sua cabeça para passar por aquela entrevista. Sim. Elas não me desmentiram. E depois eu soube que elas sabiam, porque alguém tinha dito, né, que eu vivia com ele. Dentro da própria secretaria, da vara, do fórum, todo mundo se conhece, né? Mas nunca questionaram. Falaram, você é homossexual, você é gay. Não, nunca perguntaram. Aceitaram as minhas mentiras. Tanto que eu fui aprovado no cadastro. E o processo ficou correndo. Só que, no meio do caminho, aí eu fui julgado no TJ. Os 3 desembargadores disseram que eu tinha direito a adotar a criança. Específica, aquela. Quando voltou para a vara, o juiz, para enrolar, para não me entregar a criança, voltou pedindo para o tribunal esclarecer melhor a sentença. Sabe aquelas artimanhas jurídicas? Só que nesse meio caminho tinha uma médica de São Paulo, do Hospital das Clínicas, que estava na fila de adoção, e ela foi até o abrigo onde estava essa criança para visitar uma outra criança, que foi a indicada para ela. Quando ela chegou lá, ela viu o meu filho. Sim. Ele é meu filho até hoje. Sim. Ela viu meu filho e falou assim, não, eu quero ele. Uau. E voltou para a vara e disse que ela não queria aquela criança que indicaram para ela, que ela queria aquele menino. Certo. E aí eles falaram para ela, não sei o quê, mas existia alguma suspeita dele de autismo, de alguma Deficiência, né? alguma coisa tinha. Que ninguém sabia dizer o que era. Os médicos diziam que isso só ia conseguir fechar um diagnóstico quando ele tivesse uns 2 anos. Até então, não. E assim, eu percebia que ele tinha alguma coisa, ele tinha. Sim. Mas aquilo não fazia diferença. Pelo contrário, Tinha né? até raiva quando as pessoas Às vezes- ficavam falando. E aí, tanto para mim quanto para ele, aquilo não mudava em nada. E aí, ela queria ele. Ela conseguiu que a vara, o juiz, autorizasse ela a levar o menino para uma junta médica no Hospital das Clínicas.
E parece que lá a tal da junta médica disse que o menino não tinha problema. Sim. Então ela entrou com o processo pedindo aquele menino. E ela ficou brigando comigo. Uau. E aí o juiz entregou a criança para ela. Ele entregou a criança para ela numa véspera de feriado hiper prolongado, que acho que nunca teve um feriado tão prolongado assim em São Paulo. Caiu Consciência Negra com a proclamação da República e mais alguma coisa. Eu sei que assim, ficou feriado de quinta até terça-feira em São Paulo. Ele entregou a criança para ela na quarta-feira, 8 horas da noite. Nossa. Para que eu não tivesse meios de Sim. fazer a criança voltar para o abrigo. Uhum. E aí o abrigo me liga de noite, 10 horas, para dar a notícia de que ele tinha ido embora. Sim. Então, assim, vocês imaginam o luto e por que a gente se emociona tanto, né? Porque foi um convívio de quase um ano, né? Um ano, não lembro agora. Não era um convívio em casa, mas era um convívio praticamente todos os dias eu passava no abrigo, eu só não ia de final de semana. Às vezes até dava um pulinho. E de repente tiram a criança e enfim, foi preconceito, foi de várias formas, né? O fato de eu ser gay, o fato dela ser médica, dava um status maior, um poder maior a ela, ao juiz, né? E então, assim, isso pesou. Então, começou aí a experiência. E aí eu desanimei porque eu entrei num luto, eu entrei num processo de depressão, precisei fazer tratamento, porque foi muito difícil, né? Conviver com isso. Sim. E aí surgiram outras crianças, que a própria vara de São Paulo me chamou para ir conhecer. Foram duas, né? Duas crianças. Mas não... Ainda eu estava naquele fechado, luto. eu estava fechado para ser pai. E, novamente. E aí ele veio para Brasília, para iniciar o trabalho aqui na UNB. E aí depois eu vim também. E aí ele falou, Osmir, e o seu processo? Vamos puxar ele para cá. E aí eu pedi para eles mandarem o processo para cá. E eles encerraram o processo lá. Eles não mandaram o processo. Quando chegou aqui, eu tive de iniciar tudo de novamente. novo. Olha, Mas que coisinha foram mais coisas. Mas foi bacana. ótimo. Foi coisa do universo. Sim. Porque se eles tivessem mandado aberto, eu estaria sozinho. E talvez eu entrasse sozinho, com mentira, continuando aquela mentira toda. Não ia ter o registro, né? E aí, quando eu cheguei aqui, né, e aí a Defensoria Pública era dentro da vara, que você inicia o processo pela Defensoria Pública, eu falei, olha, na verdade, eu tô sozinho aí, mas eu sou casado, e eu menti aí, né? Assim, não menti, eu menti. E aí a moça falou assim, quem me atendeu falou assim, não, tem de colocar vocês dois aqui. Claro. Vocês têm Exato. direito, Família de aqui vocês. ninguém vai questionar isso, não. Eu falei, você tem certeza? Ela falou, não tem isso aqui. E aí foi tão bom, porque aí a gente iniciou o processo novamente, né, como um casal. Sim. Naquele ano, no ano seguinte, a gente oficializou o casamento, né? Foi em 2013 a gente casou. Então, foi no mesmo ano que a gente iniciou o processo, eu acho. 2012, É. na verdade, que a gente deu início mesmo foi 2012. E aí a gente casou e já o processo foi todo como um casal mesmo. E aí é que surgiram os 4 da nossa vida. Segura. Que lindo. Que Peraí. lindo. Graça, esse primeiro momento é onde uma adoção não... Bom, embora eu entenda que vocês mesmos já falaram, né, que tudo na vida... Esse tema, ele, né, a gente tem que ter essa visão... Tem esse jurídico do que é ali na lei e tudo, mas a adoção me parece que tem muitas coisas que fogem ao nosso controle, né? E inclusive essa coisa da emoção, do amor, da chegada do filho esperado, né?
Me emocionou muito, né, o Osmi ter falado que ainda é filho dele, né? Todas essas emoções, essa construção de uma família. Nesse primeiro momento não foi realizado. Como é isso? Muito lindo. Me emocionou muito também, é muito tocante. E é muito lindo também vocês olharem para ele como ainda sendo filho de vocês. A construção dos vínculos, ela está para além da legislação, do que dizem os homens, né? Nós somos muito pequenos, né? E essa construção de vínculos, ela transcende. Então, vocês passaram um ano construindo esse vínculo e a criança, por menor que fosse, era um bebê, quando você começou a relatar, era um bebê, ele sabia. Porque ele sabia na alma dele, porque ele antecipava a sua chegada, né? Então, esse vínculo foi construído e ele é indestrutível. Mas a gente entende que existe uma inteligência que está acima da gente que administra essas coisas. Eu tive uma professora que dizia que tem uma secretária maluca lá em cima, que tem um caderninho de anotações, e quando ela enxerga alguma coisa que não está funcionando do jeito que deveria, ela manda assim, puf, agora é com você. Então, agora você vai viver isso, agora... E talvez vocês precisassem ainda calibrar alguma coisa dentro de vocês sobre o processo de adoção para que isso fluísse da forma que fluiu, com tanto sucesso para 4 crianças. Veja como isso é grandioso. Então, eu Que é a imagino... próxima... Que é o próximo... A próxima história. É a próxima história. O que é importante, assim, a gente tá também... trazendo para esse podcast agora, assim como eles relataram, essas adoções que não dão certo enfim, ou quando retoma, quando que volta. Foi o caso deles, que foi o medo do preconceito. Medo do preconceito, que realmente não tem num processo de adoção. O casal ser homoafetivo, ele tem igual direito, isso não muda em nada o processo, né? Vocês sabem disso melhor do que eu, mas entender assim o quanto ainda o nosso processo de adoção, né, no Brasil, ele ainda tem precedentes para esse tipo de situação, né? O que faz a criança sofrer bastante, né? Então, o que vocês nos relataram aqui agora é exatamente, certamente, ainda que seja um bebê, né? Criou vínculo, né, com o Osmi. E aí isso tem um impacto, né, com uma criança maior, porque muitas vezes ela já está no processo da adoção, devolve, isso é tão duro, gente, eu não consigo nem imaginar, né? Devolve. Então, como essa evolução, doutora, na legislação, essa evolução, esse caminho melhor sucedido, como a gente pode entender na lei, essa melhora da lei? Tá, primeiro eu vou começar falando que eu sinto muito pelo que vocês passaram. Eu sou mãe e eu não imagino, eu consigo imaginar a dor que é a gente sentir uma perda, né? Que vocês entenderam, vocês sentiram ele como filho, e isso não foi possível de acontecer materialmente, né? Espiritualmente, eu acredito que vai continuar sendo, né? E as leis humanas e os nossos julgamentos, os nossos preconceitos, eles ainda, infelizmente, destroem coisas tão preciosas como o que vocês sentiram. Não destruiu o sentimento, mas não permitiu que isso fosse possível ali materialmente, né? A questão da adoção por casais homoafetivos, por pessoas solo, né, uma família monoparental, ela enfrenta, eu tenho até vim pensando hoje, eu falei, gente, eu vou ter até vergonha de falar isso em voz alta, não é o que eu penso, mas
é uma coisa que a gente tem vergonha de pensar que alguém pode pensar assim, sabe? E a gente tem que falar isso em voz alta. Vem junto a essa dificuldade que eles enfrentaram no início, né? Que foi falado a Osmir, não entra como um casal, entra sozinho, né? Porque aqui você não vai conseguir. Vem daquela coisa, desculpa a palavra, bizarra e enfim, de que um casal homoafetivo não tem competência para ser pai, não tem competência para ser mãe, se fosse um casal lésbico, por exemplo. Aquela criança vai ser influenciada na sua sexualidade por estar com um casal assim. Sabe? Essas coisas que, gente, pelo amor de Deus, eu falo isso, mas eu falo com vergonha, tá? De achar que alguém pensa isso, de saber que alguém pensa isso, e de que por muito tempo isso prejudicou a construção de uma família, né? Hoje a gente tem, é claro, a gente vem traçando um caminho de evolução nesse sentido, mas nunca, Beth, até hoje um caminho legal, né? As leis atualmente não falam sobre a união homoafetiva. A gente tem união estável, a gente tem casamento hoje por reconhecimento jurisprudencial. A lei hoje ainda fala o casamento entre homem e mulher. Quem disse que um homem pode casar com um homem, uma mulher pode casar com uma mulher? A jurisprudência, o entendimento dos tribunais. E isso não mudou. E a gente tem, como eu disse, acho que eu repito isso em todo lugar que eu vou. A gente tem um Congresso conservador e a gente tem um judiciário conservador também. O judiciário, ele tem uma veia talvez um pouco mais progressista, porque existem várias fases, né? A gente perde ali para um juiz, a gente recorre, vai para um desembargador, né, para um órgão colegiado. Ali no órgão colegiado a gente tem a chance de ter alguém mais progressista, alguém com a visão mais para o futuro. Às vezes a gente perde ali, a gente chega até os tribunais superiores, que são os órgãos, né? STJ, o STF principalmente, que interpreta a Constituição. E é um direito fundamental de ser pai, de ser mãe, de ter uma família, né? Então, de ser um filho. Então, o STF vai fazendo essas construções, né? Os tribunais superiores, os juízes nos seus exercícios de interpretação da norma, né? Porque o casamento homoafetivo hoje é uma construção de doutrina, né? De entendimento, de jurisprudência. Não é uma coisa legal. E a gente ainda não tem isso na lei. Então, quando a gente pega o Código Civil, que vai falar de adoção, ele fala de cônjuge ou companheiro. Então, ele pega o casamento e pega a união estável. Mas quando você vai ler sobre casamento e união estável no Código Civil, é união entre homem e mulher. Então, por isso, essa dificuldade inicial que eles tiveram, né, essa orientação que eles tiveram, depois de um tempo, aqui em Brasília, talvez por ser um tribunal mais acessível, né, e mais ágil, foram orientados a não, pode fazer como um casal, pode fazer como a família que vocês querem constituir. E a família é um processo, né? A gente hoje tem também este processo de reconhecer todos os tipos de família. Então, a gente tem família heteroafetiva, família homoafetiva, a gente tem família monoparental. O que liga a família, o direito ele não chega a tempo, mas ele também está preocupado. A gente tem vários pensadores do direito falando isso, com o vínculo, que forma a família é o vínculo, né? É o amor, é o respeito, é a solidariedade, não é a questão mais de reprodução. Que antes o casamento era para reprodução. Você casava, reproduzia e passava sua genética, seus bens materiais, né? E a família hoje é muito mais que isso. Sim. A família o direito reconhece isso também, vem reconhecendo, às vezes não através de lei, mas através de pensamento, através de construções jurisprudenciais. Família é amor, é respeito, é solidariedade, é vontade de estar junto. Então, a família para o direito hoje já tem essa
conotação. Então, é por isso que hoje a gente tem aqui uma história de um casal gay que tem 4 lindos filhos e construiu a sua família, mesmo com tantas dificuldades aí no E caminho. você falando de vínculo, agora a gente vai ficar assim, chocados. Que eu já sei um pouquinho, né, da história da adoção dos 4, Felipe, Wagner, Vitor e Vinícius, e tem um vínculo que eles nem imaginavam. Conta pra gente. Na verdade, nós... Olha, não... O nosso processo aqui começou em 2012, né, no fórum, no fórum, né, da Vara da Infância. 2013, nós nos casamos legalmente, porque houve, né, a jurisprudência, e aí a gente tinha uma intenção de nos beneficiar por problemas familiares, outros que a gente ouvia muito, né? E aí a gente se casou em julho de 2013, e nesse processo a gente foi fazendo depois, outubro de 2013, nós fizemos o curso que era na Vara da Infância ainda, né? Com muita assim, ai, não tem vaga. E a gente ligava toda semana. Não, surgiu uma vaga. Eu quero fazer agora. Porque a gente sabia que o curso era sazonal e quase 2 vezes por ano, né? E aí a gente conseguiu a vaga em outubro, fizemos o curso, fizemos toda aquela questão. E, enfim, dezembro saiu o nosso cadastro, né? No Cadastro Nacional. Cadastro Nacional, isso. Às 5 horas da tarde, a Vara da Infância nos colocou no Cadastro Nacional. Às 5h20, nosso telefone toca. Somos da Vara da Infância de Caruaru. Vimos que vocês estão no Cadastro Nacional e a gente tem 3 crianças que estão dentro do perfil que vocês colocaram. Qual era o perfil? O perfil eram crianças até 7 anos e poderia ser grupos de irmãos. Fantástico. Era O grupo que de já até é 3 irmãos até 8 anos. Até 8? Até 8. Que já é diferente, né? O que já é mais abrangente do que toda Que a o maioria, perfil, né? né? Do que a maioria dos... A gente acreditava na época e acredita até hoje que a nossa intenção era ser pai. Independente se Eu não era de aguento bebê isso, gente. ou se era do que fosse. Tá? A intenção era ser pai. Pra gente ser pai é muito maior, né, do que você ser pai de bebê. Sim. Ser pai é criar vínculo, é você criar expectativas, é você contar a sua história de vida, é você Construir dividir a sua juntos. história de vida, Aprender demais com né? isso. Educar, inspirar. E aí a aprender. gente tinha essa concepção e a gente manteve essa concepção, né? E aí a gente ficou estarrecido, porque nós tínhamos essa experiência anterior que foi dolorosa e Sim. nada podia. E aí, inclusive, o psicólogo lá de Caruaru nos ligou e falou assim, olha, vocês vão receber outras ligações de outros lugares, de outros estados. Mas aqui em Pernambuco, né, que é um dos estados mais progressistas, né, em relação à adoção, né, eles falaram assim, olha, vocês podem conversar com as crianças por telefone e eu vou mandar uma fotografia das crianças. A gente ficou estarrecido. Opa! Estarrecido. Porque como é que pode isso? Não tem um segredo de justiça? Cadê? Nós vamos cancelar nosso processo tudo de novo porque a gente está infringindo a lei. Que gente é essa? Né? Nós ficamos com medo, Com medo, um né? medo estarrecedor. Isso foi numa sexta-feira. O fórum fechava, nós não fomos no fórum. Na segunda-feira, pela manhã, corremos no fórum, né, para perguntar Porque se era a gente este ficou com mesmo medo se trâmite. não era um Podia. trote. Uhum. Porque ninguém falou na vara que nós estaríamos no cadastro. Colocaram e ninguém deu satisfação pra gente. Já estavam lá na Não, frente, né? Porque assim, foi tudo O muito processo rápido. demora, não foi, né? não foi que a vara fez intencionalmente. Não. Ela
a gente foi aprovado, inseriu no cadastro e eles iam avisar a gente. Eles não Comunicar. imaginaram que Ia ser tão rápido. em a ligação. minutos após já fossem entrar em contato Eles com a fossem gente. tão né? proativos lá em Pernambuco. E aí, o que que aconteceu? Nós fomos, né? Recebemos outra. Aí fomos no fórum na segunda-feira. Não, isso é normal, tá tudo certo. Pode ser, depende muito da vara. Eles podem mandar fotografia? Podem mandar fotografia, não tem problema nenhum. Nos mandaram a fotografia. Aí eles falaram assim: vocês, né, depois da conversa com o fórum, aí vocês querem manter uma conversa com eles por telefone mesmo? Aí nós falamos assim: claro. E né? eles já tinham qual idade, então? O Vinícius tinha, que a gente nem sabia da existência dele, tinha quase 4, quase 4, quase 6 e quase 8. Porque eles 7, 5, 3 e 1. E aí a gente acabou, recebemos outras ligações de outras, né, de outros estados, mas a gente falou assim: que engraçado, né? Vamos verificar isso, né? Porque assim, foi tudo tão de sopetão e tudo tão imediato. Aí falamos: vamos ligar. Aí marcamos lá com a psicóloga, com a assistente social da vara, da vara da infância, lá de Caruaru, que eles eram de Caruaru, né? Aí ela falou assim: olha, eles vão chegar da escola 6h30. Vocês podem ligar 6h30? 6h30 nós ligamos. 6h30. E o 6, 29 já tava lá. Já estava lá. Exatamente. Né? E aí a gente começou a conversar. Oi, falamos com o Felipe, né, que era o mais velho de todos. Falamos com o Fagner e falamos um pouquinho com o Vitor. E aí, dessas conversas, a gente perguntou assim: nossa, que bacana! E aí, quando é que vocês nasceram? Que dia vocês nasceram? Né? Aí eles não sabiam, foram perguntar ali. Aí Felipe voltou, falou assim: olha, eu nasci dia 29 de maio. Né? Aí Fagner falou assim: olha, eu nasci dia 24 de abril, porque já tinham perguntado, e o Vitor nasceu dia 21 de abril. 29 de maio foi o dia que o pai do Osmir faleceu. Sim. 21 de abril foi o dia que meu irmão, pai amorosíssimo, faleceu. Ai, meu Deus. Já era a mais resposta. uma vez, nós ficamos estarrecidos. Já era a coincidência. resposta de que Que eram... com a coincidência, né, das crianças terem datas duas, Sim. né, de pessoas tão próximas a nós, assim, tão amadas por nós. Sim. Aí nós vamos ter que ir lá, vamos fazer das tripas coração e vamos conhecer essas Já crianças. não. Agora também. E a conversa por telefone fluía, Fluía. né? Como E a gente já eles, conhecesse e eles. Como se as crianças conhecessem a gente, né? Felipe conversava. Teve um falava, final de semana perguntava. de que ele chorou muito, Porque não falou com vocês. porque o telefone que eles usavam para falar com a gente era da assistente social ou da psicóloga da casa. E no final da semana elas não trabalhavam. Então, a gente não ligou, Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, que né? sofrimento. Uhum. E aí, porque no final de semana só ficava a cozinheira, A as tia, cuidadoras, as intermediário tias ali e tal. pra- Não até tinha pra a ouvir o equipe teor das técnica, né? conversas. Uhum. Então não podia ligar. E eram os 3 irmãos. Eram os 3 irmãos. E aí teve um final de semana que ele chorou muito, porque ele não tinha falado com a gente. Ai, meu Deus. E vocês ficaram nesse processo de aproximação, assim? Quanto Então, tempo? aí nós, Um mês. Não, foram... Não, Ah, por de- telefone. por telefone foi menos que isso. Foi, assim, 2 semanas. E aí a gente decidiu ir para Caruaru. Eu já ia Nossa, perguntar, vem cá, vocês não pegaram, não fizeram logo essas malas e Foi. foram-se embora? Não, porque tinha de ser tudo muito programado, né? Porque a gente já É. tinha de sair de lá com eles também. Uhum. Retornar com eles. Porque De imagina repente chegar muda lá, tudo, né? conhecer De e não repente, poder, é. né? Aí nós fomos dia 5 de dezembro, ou dia 12 de dezembro. Não, foi dia 5 de dezembro. Foi, dia 5 de dezembro a gente foi para Caruaru, né?
passamos em Recife, de Recife fomos para Caruaru e chegamos no fórum tipo 5:30 da tarde. Aí encontramos o psicólogo e o assistente social do fórum, que falou assim, olha, nós vamos levar vocês ao abrigo, mas tem uma novidade. Tá? Tem uma Eles surpresinha. têm um irmão, tá? De aproximadamente 1 ano, né? Que está fora do processo deles de adoção, mas que vocês teriam a prerrogativa, né, de adotar por serem irmãos. Sim. Né? A juíza, inclusive, colocou porque os nossos filhos, eles iriam para adoção internacional, disponibilizados para adoção internacional devido à idade do Felipe. Né? Sim. Nós éramos a última tentativa Ai, meu Deus. que eles encontraram no cadastro nacional. Ai, meu Se a Deus. gente não aceitasse, eles iriam para a internacional. Aí a gente, no caminho, como somos em carro separados... Mas peraí, me conta. Nessa Ah, já hora ia já falar, estava porque se não decidido no fosse coração de avião- vocês? Não, a Então. gente já foi para lá, certo, de que eles Já iam voltar. Vir com a gente. A gente já tinha programado. Basicamente, assim, A gente nós já tinha decoramos mandado a a casa. foto do quarto dele. Nós tínhamos Ah, decorado a é casa. que isso que eu quero Não, saber. Cada cama já É tinha isso. o nome Só dele. fiquei chateada que ainda não tinham comprado o doblô. Porque pra andar com o 4, vínculo. precisa de um doblô de uma van. Assim, tudo já foi criado por telefone, por celular. Cada Isso cama já tava. tinha o nome deles já. Com, Meu com letras Deus. pintadas É. e tudo. Já estava tudo acertado. Onde cada um ia dormir dos 3, já estava tudo acertado. O quarto já estava separado. E o tava- mais novo, a decisão foi ali no fórum, na hora que passaram Aí a a informação gente- de que ele existia. Tava indo pro abrigo. E aí? Aí eu falei assim, você é bocudo, né? Você falou lá no treinamento que podia ser, Mas né? as coisas Na do meio, capacitação, que podia ser mais também, né? Olha, mais Mas chegou. Aí quando nós chegamos para conhecer os 3, né? Tem toda aquela questão, né? De ninguém queria falar que ele tinha um irmão, porque não sabia, mas eles não sabiam que a gente já sabia, né? E aí ficou toda aquele mise-en-scène ali, esconde as crianças, só aparece os 3, né? Porque tava com o psicólogo, o assistente social, né? Aí uma hora o Felipe chega e fala assim, pai, esse é meu irmão, que era o Vinícius, O menorzinho. que era o menorzinho. A assistente social da casa, né? E a psicóloga da casa quase morreram, Quase morreram. né? E já chamavam de pai. Vocês. Então, aí, na verdade, nesse primeiro encontro, eles começaram, como é que vocês querem nos chamar? Como é que vocês querem chamar? Porque são 2 pais, porque eles já sabiam que eram 2 pais, porque a gente já estava falando com eles no telefone. Não, então vai se chamar Paió, tá? Que é o pai Osmi e o pai Carlos, Aham. tá? Então, até hoje, eles chamam o Osmi de Paió, né? Paió. E o pai Carlos. Pai Carlos. E aí já ficamos definindo ali as designações, né? De como seria. E aí a gente já ficou super ansioso para trazer os 4. Tá? E aí busca advogado ali para ver. Aí o povo, não, leva os 3 que tá garantido. Tá garantido não, né? Nessa aproximação, né? Vocês vão fazer passeios, vão no shopping com eles, vocês vão fazer passeios para ver como é que se comportam, mas isso foi super tranquilo, né? E a gente falou assim, não, vamos, né? E aí... É tranquilo, mas é horrível. Me uma- conta. A gente está num bate-papo aqui para falar. Me Você conta, imagina Osmi. você estar criando vínculo, Com a Alguém. criança. né? Com E quem? tem gente atrás de você te observando. Sim. É horrível. Ah, sim, porque é tudo Por mais monitorado, né? naturalmente que você queira agir, você não age. E Tudo ali você já era assistido. pai, né? E aí você vai no shopping, tá? Assistente social, psicólogo atrás de você. A criança faz alguma coisa, você pensa, eu já oriento ou não oriento? Eu chamo atenção, eu chamo atenção. Se você não chama atenção, ela pode achar que você não está preparado para ser pai porque você não chama atenção. Se você chamou atenção, ela vai dizer que você é autoritário.
você fica louco. Fica Se cabeça, você né? compra Ah, é alguma verdade. Eu coisa acho para que criança, foram você está os querendo dias comprar. mais exaustivos da minha vida foram esse Você período. quer comprar Mentalmente, né? a afetividade dela com algum presente. Um balão que seja, tá? Um balão de gás. Se você compra o balão de gás metalizado que ele pediu, né? Você não sabe se você compra ou se ela vai subentender que você está querendo comprar a afetividade daquela criança por bens materiais. Contanto muita que insegurança que a as gente fotografias que nós levamos do quarto deles prontos, elas não deixaram a gente mostrar. Nossa. Então, assim, não mostre nada do que vocês têm pronto para construído. eles. Primeiro, vamos finalizar o processo, né? Ver se vocês estão aptos. E aí, traz essa insegurança, né? Como é que você age? Você é realmente ou você não é realmente, né? Quanto você tem ali a possibilidade de corrigir alguma atitude, né? Daqueles parâmetros que você acredita, né? Ou não. Então, isso é muito desgastante. Complexo, né? Complexo, porque é a história do papagaio de pirata. Você fica assim, percebendo, o que você quer que eu faça? O que é que você... Aí chegou uma Você não hora... fica à vontade, né? Assim, Não- é uma é. coisa... Mas a gente tem Vocês a tentam compreensão fazer natural, né? Da importância. Da Da importância do disso, trabalho. sim. Sim. A gente não Uhum. está falando do mal do profissional. Sim. A gente Mas entende que é uma a coisa complexidade. necessária. É uma Você coisa está entregando vidas, né? Sim, Não sim. é um... de crianças, né? Que Não é uma, tem como se uma planta, né? defender, Você não já tem preocupação Sim, com ela, né? sim. Mas são vidas, e aí, como, né? E aí vocês ficaram quanto tempo em Caruaru e falou, pronto, vambora. Todos 15 dias. 15 dias. 15 dias. Aí nós chegamos na juíza, né? Doutora, precisamos ir embora. Porque Sim. já tinha uma constatação positiva, né? Da assistente social e da coisa. Ah, não, fiquem mais um pouco, né? Aqui em Caruaru, divirtam-se em Caruaru. Doutora, Aí eu vou eu criar quero- 4, eu tenho que trabalhar. Eu já falava assim, doutora, é 4. Começou. O que a gente fez? Comprou as passagens e levou para ela. Uhum. Então tá Pra dar uma marcada a data volta. final, né? Olha, Isso é muito legal. Compramos a passagem e está aqui. Assim, uma Houve- forma até de pressionar. Ou Uhum. entrega, ou a Uma gente vai data embora, final, né? Sim, Assim, sim. Uma data Sim. limite pra ela. Deu tudo certo. Ela falou assim, Ai, meu não, Deus. vão, vocês 5, né, agora. Só que o Vinícius não conseguiu vir. Vinícius ficou. Agora imagine a dor, Que é outra questão. que era outra questão, Vinícius ficar na casa, né? Porque era outro processo. E aí falaram assim, não, faça esse processo, termine esse processo. E aí vão-se embora e depois vocês voltem para Caruaru como se a gente fosse comprar um cordel. Uhum. Entendeu? Fosse comprar um cordel. Ah, tá bom, eu Como é que volto fica? daqui Como é que seis- fica daqui olhando pra 4 trás, meses. né? Eu tô largando meu filho aqui com vocês. Ai, meu tá? Eu quero que vocês Deus. cuidem dele para mim. Né? E aí foi uma intensificação de telefonema para tudo quanto era canto de Caruaru. Era basicamente 3 vezes na semana a gente ligava ou para a promotoria ou para o É Ministério porque era o Público. processo de destituição do Pacto Poder que não estava concluído e Pernambuco só entregava a criança com a destituição do Pacto Poder. E era um processo à parte o dele, porque ele nasceu depois que os irmãos já estavam abrigados. Ah, tá. Ah, Então entendi. era tudo separado. E aí Faz foi sentido. uma loucura. Tá? E aí, mais uma vez, nós fizemos, né, na verdade, para eles, uma festa de aniversário de apresentação para os nossos familiares que eram de São Paulo. A gente fez uma festinha bacana lá em São Paulo. E aí, a gente mais uma vez teve que pressionar a juíza. Falei assim, a data está da marcada. festa. O convite da festa Já foi está aqui. Já foi entregue. Só nos falta o Vinícius, tá? Para fazer a festa dos 2 anos dele. Gente, é muito incrível Que lindo. isso, o relato de vocês, esse amor expandido, essa família real. Continua. E aí
fomos, né? Nós 5 buscar o Vinícius. A Que pressão, gente né? agora só andava em bando. Em bando, né? Porque Mandado. 5 já é um bando, né? E aí fomos os 5 para pegar o 6º, né? E aí fomos, não teve, já estava tudo acertado, dessa vez já nos conheciam, enfim, né? Já ficamos Não precisavam lá 2... ficar de papagaio de pirata. Não. Aí ficamos, acho que uns 4 dias lá, né? E não, em Caruaru, acho que a gente chegou num dia e foi embora no outro. Foi rápido. Foi, a assim. gente ficou Só uns dias pra em Recife, tirar ele do por conta abrigo. que eles queriam conhecer a praia, o mar. Que eles não Aí conheciam. fomos tá. para Recife, ficamos lá em Recife, e aí já voltamos para São Paulo. De avião, já fomos direto para a festa deles. Nossa, Ah, Não, a gente! não, voltou para Brasília, aí É. pegamos o carro e fomos para São Paulo de carro. Dessa vez, uma minivan. Não, a Uma Spin, do a gente Gol. já tinha comprado a Spin, Menina 7 do lugares, senão não ia dar. Aí fomos e aí apresentamos todos eles. E eles pra super toda a adaptados família. já, né? Então, a grande dificuldade não é deles. A que eu vejo maior é nossa do adulto. Sim, As crianças se adaptam muito facilmente. sim. A nossa grande dificuldade, e eu acho que é a grande dificuldade de quem faça pelo processo de adoção, é o seguinte: você você tem filhos em idades diferentes, com contextos pessoais totalmente diferentes, apesar de serem os 4 irmãos, terem perspectivas diferentes, né? E você se adequar à rotina deles, né? Ou as As necessidades, suas novas rotinas. né, As suas deles. novas. As necessidades Porque particulares dessas faixas etárias Porque são diferentes. 4, eram 4, 6 e 8 anos, basicamente, né? Então, são idades que têm peculiaridades e necessidades diferentes. Então, e aí cai tudo na sua mão de uma hora para outra. No outro dia, porque aí eles falam assim, você adotou, tá? E roupa? Quantas roupas eu preciso? Porque são coisas que, quando você pare, você vai construindo, você tem um processo de gestação de 9 meses, né? Então, você, olha, tem essa roupinha cresceu, eu troco, tem essa roupinha cresceu. No processo de adoção, não é isso, né? Eles chegam em idades diferentes, quantas roupas eu compro? Quantas roupas eles trocam por dia? Vão usar fralda? Não vão usar fralda? Então, é um contexto grande de situações que você tem que lidar enquanto pessoa adulta, enquanto, digamos assim, o chefe da manada. Você tem que lidar com essas situações que, para o adulto, e você não quer errar. De forma alguma, acho que nunca ninguém quer errar, né? Mas você sempre quer acertar. No lugar de pai, né? No lugar de pai, né? E pai novo ainda, inexperiente, né? Você sempre quer acertar. E aí, quando você começa a vivenciar esse processo, dá uma angústia, às vezes dá uma frustração, que a gente fala assim, eu não consigo ler historinha. Mas ele tá morto no final do dia. Como é que você dá conta de ler uma tal de historinha que a sociedade diz que você tem que ler para sua criança para ela dormir? Pra ela Sim. gostar de ler, Tem né? um- Pra ela ser Pula, E a mais gente não faz intelectual. tudo certo, a gente Tá. erra muito. Graças Eu a tenho- Deus. Que bom, né? E eu Graças tenho a assim na Deus. minha... recordo assim, algumas que assim, eu acho que eles nem lembram. Mas para mim, ficou tão marcado de erro que eu cometi. Sabe assim? Uhum. Eu lembro que um dia eu coloquei os 3 para tomarem banho junto. E eles pegaram fogo ali dentro que eu não consegui controlar aquilo. E eu peguei, e eu gritei e dei um tapa assim. Sabe um tapa que pega os 3? E eu lembro que eles arregalaram o olho. Isso para mim é morte hoje. Eu acho que eles nem lembram. Uhum. Mas para mim aquilo ficou marcado, que eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Sim. Nasce um pai, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Já É, ouviu isso? porque- Nasce uma culpa. A gente Porque se sente vão culpado o surgindo tempo as todo. situações que você perde o controle. Você imagina, né? 3 de uma vez, depois 4, Cansado. né? E você Um tá furacão, naquela né? correria A do vida, de dia. repente, um furacão. São pequenas coisas que... Eu
lembro de um dia também, o Felipe arrancou decalque, alguma coisa de decoração de armário. E eu também, sabe, você perde o controle do nada. E eu lembro que eu bati no móvel, assim, sabe? Pode ser que para ele não significou nada. Que se eu falar isso para ele, ele fala assim, foi, pai, olha, não lembro não. Né? Mas a gente fica... E hoje eles estão com quantos anos? Hoje, o Felipe tem 17, Já adolescente. já Socorro. aborrecente. Ele Aborrecente. já é quase adulto. Fagner tem 15, Victor tem 13 e Vinícius tem 11. 11. Né? Como não imaginar que vocês são pai maravilhosos? Possível, né, Não doutora? imaginar, não. Saber, né? Eu acho que a gente, entre erros e acertos, né? Eu acho que a gente acertou muitas coisas. Acerta Provavelmente mais. muito Acerto. mais acertos do que erros. E aí, muita gente chega pra gente e fala assim, ai, vocês adotaram. Isso me incomoda um pouco. Ai, que coisa Porque, linda, pra que mim, coisa... que eles caridade. são meus filhos. Isso incomoda Esse muito. termo, eu não sei se deveria haver, né, uma nova forma de designação, tá? De que não tem adotado, ele é meu filho. Tá? Eles são meus filhos. O processo de Né? adoção acabou, ponto. Acabou, ponto. Né? Ai, quanto vocês se beneficiaram, quanto eles se beneficiaram. Eu sempre digo o seguinte, ao contrário. O maior beneficiário desta relação somos nós, os pais, que pudemos exercer a nossa afetividade de uma outra forma. Então, eu acho que essa questão que a sociedade, às vezes, fala pra gente, olha como vocês são beneméritos, olha como vocês fizeram bem para essas crianças. E o quanto essas crianças fizeram bem pra gente. O quanto essas crianças puderam influenciar no modus operandi de eu ser cidadão responsável pela minha própria cidadania e construção da cidadania deles. O quanto eu posso influenciar e o quanto eles influenciaram na minha capacidade de ser docente. Porque eu consegui perceber, tá, que ter família é ter dificuldades. Sim. Quando você é solteiro, sozinho, single, né? Eu vou e faço, eu cumpro todos os meus horários na risca, né? E eu sou muito metódico nessa questão, né? Com filhos é um pouco diferente, né? Às vezes, você não consegue estar tão em cima da risca assim, porque aparecem algumas situações que você vai ter que contornar ou vai ter que debelar. Né? E família é um direito, né, doutora? Família é um direito. E eu acho que isso é muito bacana. Né? E uma das coisas que eu não falei, né, que eu gostaria de mencionar, é a questão do processo, que foi o processo da minha licença paternidade. Né? Legalmente, um dos dois pode pedir a licença paternidade. Certo. Eu pedi em 7 de janeiro, né, na Universidade de Brasília. Aí ficou tramitando dentro da Universidade de Brasília, depois foi para o Ministério da Educação, enfim, a questão só foi resolvida em agosto. Não precisamos judicializar, não precisamos entrar com advogado. E isso teve uma repercussão grande. Né? Sim. Seu convívio com as crianças. Porque o vínculo, né? Então, assim, a sorte, né, é que janeiro era um mês que a universidade estava mais tranquila, né? Mas, assim, criar vínculos são importantíssimos. Vínculos que eu criei com o Vinícius, né, que chegou nessa época, mais ou menos, chegou junho, né? Ele já fez aniversário em abril, né? Eu tenho um vínculo muito maior com ele porque eu consegui vivenciar o dia a dia dele. Sim. Tá? Não é que é um Sim. vínculo maior. Sabe essa coisa do que eu falei que eu sou um pai? Sim. E ter um pouco dessa coisa da mãe? Foi por conta de eu poder estar com eles 24 horas.
Você já era aposentado? Já. Já estava aposentado. Eu não estava ainda, mas estava no processo, eu já não estava afastado. Entendi. Então eu estava 24 horas. E ele não, ele tinha de ir para trabalhar. E com o Vinícius, quando o Vinícius chegou, logo depois saiu a licença dele. Então ele pôde ficar as 24 horas. Então, pro Vinícius, ele também é um pouco pai. Ele não é para os outros 3, mas por conta disso. Então, acho que essa coisa se num casal, se os 2 pudessem tirar essa licença prolongada de 4, 6 meses, não existe essa coisa de estar ligado mais com um do que com o outro. Porque o vínculo é outro quando os 2 estão ali, 24 horas com as crianças. Nesse período de adaptação, né? A licença existe justamente aí para fala isso, assim, né? mas a mãe, porque amamenta, né? Se você pegar um casal hétero... gestante e que consegue amamentar, a mãe, né? Várias amamenta, coisas. Então ela precisa os 4, o pai só aqueles 7 dias tá bom. Ele não cria vínculo com essa criança. Não, e dificulta pro outro, né? Porque assim, eu sou mãe também e assim, eu sou mãe solo, né? Minha família é monoparental. Mas eu vejo as minhas colegas, assim, a pessoa fica 4 meses numa rotina totalmente nova, lidando com aquele tanto de informação nova. E eu não sei vocês, mas o que a minha filha me ensina todos os dias, e é o meu calcanhar de Aquiles na nossa relação, é sobre egoísmo. Né? O quanto que a gente é egoísta, e quando a gente tem um filho, a gente tem que trabalhar esse nosso egoísmo todos os dias, o tempo todo, né? E assim, a mãe fica lá 4 meses, se a servidora pública fica 6, o pai vai ficar lá 4, 3, 7 dias, depois volta para a rotina, e né, assim, isso falando do casal hétero, que a mulher tem o salário maternidade, 7 dias, né? mas ele consegue, mesmo com a rotina dele, tá lá, sim. Né? Mas são poucos. São via poucos, de regra, imagina. todo mundo 8 horas, 40 horas por semana, né? É difícil. Isso então é muito interessante. importante essa coisa da licença para criar o vínculo com a licença maternidade, a licença paternidade, na verdade, ela precisa ser repensada, né? Com certeza. Porque quando a gente tem um casal hétero, a mulher fica lá, né? Os 4 meses, via de regra, e o homem os 7 dias, né? Quando a gente tem um casal homoafetivo, via de regra, vai se aplicar a mesma coisa. Então, um vai ter a licença maternidade e o outro vai ter a licença paternidade, né? Isso é o que a gente consegue construir hoje. A gente tenta, eu fiz um curso e a gente debateu isso sobre a possibilidade de os 2, né? Dois homens ou 2 mulheres, principalmente, isso foi um destaque, foi uma coisa que a gente pensou no momento de construir a tese, né? Quando são 2 mulheres que se dispõem a amamentar, né? Então, que elas tomam os hormônios para conseguir ser lactante, né? E aí conseguir estar no processo. A gente já viu decisões mais favoráveis nessas situações de 2 mulheres, porque as 2 conseguem amamentar, né? Então, seriam 2 licenças maternidade. Mas eu acho, assim, precisa ser repensado e é para todo mundo. Sim. Né? Uhum. O pai tem que ter este convívio, né? O pai hétero, cis, ele tem que ter esse convívio com a criança também. Está ali os 4 meses, os 6 meses. O recém-nascido. Não é só por causa da criança, não. É por causa da mãe também, porque é pesadíssimo. Dessa né? nova rotina. Esse homem poder participar dessa nova rotina e ser a pessoa que vai dar esse suporte para essa mulher que vai estar amamentando, que se tornou mãe daquela criança, né? Quando aquela criança nasceu, e isso é muito isso difícil, falando de quando a gente desafiador. gesta, né? Sim. E pare, né? Mas de 45 dias, porque eles eram maiores de 2 anos. O que também precisa ser repensado. Sim. Porque, assim, não é só a questão da amamentação não mesmo. no vínculo. Não mesmo. Nem toda mulher que gesta consegue amamentar também, e aí né? você então, fala assim, então
Não é a crianças até gestação. 2 anos, Não é a então amamentação. eu vou dar ou 4 meses ou vou dar 6 meses. Uhum. Acima desse período, dessa idade de 2 anos, eu dou 45 dias. Então, a minha licença foi de 45 dias. Como o Vinícius também chegou depois, enfim, eu falei assim, não vou mexer com isso, chega, tá? 45 dias já tá de bom tamanho. Que na verdade você teria direito a 2 licenças, né? É. Do primeiro E aí- processo de adoção e do segundo. E aí foi a questão, como saiu quase na época que ele já tinha voltado, né? Unir o útil ao agradável. Mas essa questão, porque assim, o vínculo com a criança maior, ele é mais difícil. desgastante e mais difícil, né? De ser delimitado, de ser construído, do que com a criança pequena. Com certeza. A criança pequena, você delimita ela tem um espaço, né, menor. A criança maior, ela tem um espaço de atuação enorme, né? Ela tem vontades, ela tem desejos, ela tem, hoje em dia, com as mídias todas, Opinião. Ela tem opinião, experiências. ela tem experiências, né? Então, eu acho que tem que ser repensado essa questão também dos 45 dias, né? Para ver um equilíbrio maior. Porque, o outro tem mais autonomia porque não é amamentado, né? Não é bem assim. Quando não você é essa vivencia questão. na prática, né? A coisa é muito mais complexa. Sim. Não, né? as crianças chegam e há um retrocesso, né? As crianças chegam não usando fralda e passam a usar fralda. Sim, elas regridem, Sim. com certeza, porque elas precisam ser acolhidas, né? E é interessante que a legislação, ela deveria pensar no benefício que aquela lei traz para a sociedade como um todo. E o quanto que adotar crianças maiores é benefício para a sociedade, né? Então, é óbvio que isso precisa ser pensado do ponto de vista de que essa família que está adotando, ela precisa ser mais suportada, ela precisa ter mais suporte, porque está adotando uma criança grande que é muito difícil de adotar. Tanto é que as crianças não conseguem ser adotadas e ficam anos e anos no abrigo, quanto maior a idade delas. Então, se beneficia a sociedade, precisa ser pensado rápido, né? E, obviamente, esse não deve ser o principal motivo, mas esse já é um motivo muito importante, muito bom, né? Obviamente, o motivo principal e primeiro precisa ser sempre o interesse da criança, mas, nesse caso, a sociedade como um todo se beneficia. Os países mais desenvolvidos hoje, eles têm uma preocupação com a criança, porque eles já entenderam Sim. a criança, né? Então, assim, eu tenho um primo, por exemplo, que mora na Alemanha. E lá na Alemanha, aqui eu vou falar da mulher gestante porque eu não conheço como é a questão da adoção lá, né? Então, vou fugir um pouquinho. Mas a mulher, ela é afastada do trabalho ainda gestante. E ela passa a receber um subsídio do governo e fica com este subsídio até os 2 anos da criança. Ela não pode ser empregada neste período. Justamente por causa do convívio. Eles entenderam que a gente chama de primeira infância, né? A primeira infância da criança, a importância que tem a figura dos parentes, dos familiares, da presença nestes primeiros 2 anos de vida da criança, né? Uhum. E aí a gente pega a situação de crianças mais velhas que já tem uma formação, que já tem uma opinião, que já tem vivências e que vão e que estão abertas para construir isso também, né? Porque as crianças chegam Ou não. abertas. Ou não, porque ainda tem o desafio de você adotar uma criança que pode, dentro dela, não estar aberta para ser adotada. Isso existe. E é um desafio muito maior para quem adota. Né? E aí a questão da idade, eu acho... nunca tinha pensado, vou falar bem sério com você, viu, Carla? Nunca tinha pensado sobre isso, assim, Quanto sobre maior a criança, maior a ela criança, pode... mais tempo necessário para Porque, assim, se É construir. muito pouco, porque você pensar 45 dias. 45 dias, né? Eu não sei nem se tem uma correlação, por exemplo, se for uma criança, dá 10%. Não. Ou 2 crianças dá Se é mais. gêmeo, se é trigêmeos, é uma só. Isso é sensacional, né? Se você pensar mais, é como se fosse despesa, é como se fosse dinheiro, me dá mais. Eu tô pensando nisso, né? Como você disse aí, né? É um benefício para a sociedade. Claro. Né? Então, assim, é uma contramão, né? De você diminuir, né?
as pessoas que estão aí à deriva da sociedade, à margem da sociedade, que possam estar incluídas nesse processo, Sim. né? Porque o que a gente vê é muita família homoafetiva ou não, a fim de adotar, a fim de fazer as coisas acontecerem. Mas muitas vezes o que se tem, né? Um medo. Sim. Tá? Um medo dos entraves, dos embates jurídicos, Jurídicos. né? Do processo em si, que a gente já discutiu aqui, né? Que ele é necessário, mas também eu acho que é necessário modernizar alguns processos. Sim. Eles têm que ser mais dinâmicos, né? Eles, na vara da infância, por exemplo, na relação junto com o Ministério Público, né? Eu acho que as coisas têm que ser mais dinâmicas neste setor. Né? Eu acho que tudo tem que ter os seus limites dentro da lei, tudo tem que obedecer os trâmites legais, mas eu acredito também que é importante se repensar, principalmente, já que a grande demanda hoje é por criança pequena, tá? Por criança o perfil que se vê, né, é de 0 a 2 anos, De 0 a 2. principalmente até 1 ano. Né? Aí depois vão pelo sexo, eu quero mais menino, eu quero mais menino, enfim. Né? Mas se você conseguisse um processo mais ágil... Brancos, né? Tem a coisa do brancos, né? Brancos. Eu nem entrei nisso porque nossos filhos são negros, né? Os Oh, 4. meu Deus. Os 4 são negros. Sim. E isso foi a única coisa que a gente falou assim, né? Vão explicar o quê para eles, né? Que nós somos 2 branquelos. Sim. Mas qual é o problema? É meu filho e acabou. Não importa quem gerou. Sim, sim. Quem gerou não interessa. Não, Sim. e a cor da Tá? pele E a interessa cor menos muito ainda, menos né? ainda. A cor da né? pele interessa muito menos. Mas, e que é uma questão, né? Essa definição do perfil, né? Os pretos, eles estão... não é... É o que ela disse, né? A doutora disse com relação à similaridade de aparência. De aparências. Hoje você vê, muitas vezes, a gente olha um para o outro, eu e para o Osmir, né? Atitudes nossas refletidas neles. Claro, De certeza. Aí da a gente fala convivência. assim, aí às vezes eu falo assim, Osmizinho, o que você tá fazendo aí? Aí o Osmir às Filho de vezes seu pai, fala o assim, filho de seu Carlos, pai. o que você tá fazendo aí? Sim. Que bom. Aí a gente brinca, né? Tem o Vitor Carlos, que chama Vitor Carlos. Né? Ele tem umas características muito parecidas, similares com as minhas. Tá? Então, assim, atitudinal, ele é desafiador, ele é questionador, ele não aceita muita conversa, não. Mas por quê? Mas por quê? Sim, Aí, eu me vejo muitas vezes no atitudinal dele. sim. Né? E a gente fica assim, uau! Imagino Coisa isso. bacana O ser meio, pai. né? A influência do meio. Que influência coisa do meio. bacana Influência ser do pai. meio. Essa expansão do amor, muito bem compreendida, né, por eles. E certamente também vocês são referência, né? Como é assim, né? Os nossos pais são nossas referências. Sejam eles biológicos ou adotivos. A pessoa Pai, com né? É pai, pai. é mãe, Não com muda. quem eu tô convivendo, do quem eu tô partilhando a minha vida, vai ser a minha referência. Então, isso é uma construção natural da vida, né? E me parece que eles entendem muito bem esse amor expandido, esses filhos maravilhosos que estão na casa, né? Perfeito, certo, do jeito que é, do jeito que foi, do jeito que tudo aconteceu, com seus vínculos percebidos muito antes de chegarem em casa, né? Porque quando você fala, você tá dentro ali das datas da família, dos grandes acontecimentos da família, eles se encaixam nesses acontecimentos, nesse fenômeno, né? De pertencerem biologicamente numa outra família e a família com a qual eles vão viver, né, construir, né, essa nova família, eles têm todas as referências na alma, não sei se posso dizer isso, mas tem todas as referências da família
no qual eles chegaram, né? Então, é incrível, assim, perceber que a adoção tem essa dinâmica, que é pai, sem dúvida, né? E é mesmo, gente, assim, porque eu, como filha adotiva, eu não tenho como... Não tenho dúvida nenhuma e nem hora nenhuma passou na minha cabeça a certeza de que os meus pais adotivos são meus pais. E olha que a minha mãe tem... Hoje ela está com 82 anos. Se falar que não sou filha dela, ela começa a chorar na hora. E a Beth é gêmea, né? E eu sou Então, irmã gêmea. Então, a essa adoção coisa dupla da também. família tem que realmente ter essa legislação que proteja, né? Tanto os adotantes como os adotados. Sim, é necessário, é importante. Funciona assim, né? Precisam ser beneficiados também da história daquela família, os filhos, né, adotados, né, serão seus herdeiros, né, não porque, enfim, é porque família é assim, né, é uma sucessão, é a vida dos pais seguindo junto com esses filhos, sejam biológicos ou sejam adotivos, vão seguir a história da família, vão servir a essa família de qualquer maneira. Então, eu não tenho dúvida e, assim, receber um casal que... O nosso tema não, isso é uma causa, né? A adoção. E a gente chega nesse podcast Direitos Iguais para falar do direito da família, do direito previdenciário, né? Que a gente está fazendo todos esses episódios. E o direito à família perpassa, assim, pelo desejo de existir, né, doutora? E a gente vai falar também sobre isso, do desejo, do direito de existir. Então, assim, tem que existir, é um direito existir as famílias homoafetivas, é um direito as famílias de filhos adotivos, né? Não tem outro caminho. A sociedade, como ontem a gente teve uma boa discussão dos direitos das pessoas trans, né? Dos direitos das pessoas transgênero, né? A família adotiva, ela também precisa existir, porque a gente, sempre quando estamos nessa discussão ou falar sobre isso, também sinto assim ela um pouco, né, ainda invisibilizada, ou como você falou, né, Carlos, é uma concepção ainda de bondade, né? Não é bondade, né? Não. Claro, não estou falando em relação do amor. Não, mas atitude altruísta, né? Uma coisa para elevação Vou espiritual. receber Então, desconto não é no caridade. imposto de Não é renda. caridade. Vou E que receber bom que desconto hoje no a gente imposto de está renda. nessa fala, né? Porque os pais adotivos, eles também passaram a se incomodar, né? Com esse estigma, com esse esse carimbo. estigma de, nossa, como você é bonzinho, né? E, na verdade, como é a vida, ela é uma troca. E não vai definir se é por casal hétero, solo, né? Porque mãe é mãe, pai é pai. É uma condição da vida. 24 horas. E pegando um gancho no que a Beth falou, ontem a gente estava com pessoas trans, travestis aqui, né? E uma coisa que eles falaram é essa questão da família, né? Quantos são expulsos de casa, né? Quando decidem expor isso para a família e passar pelo processo de transacionar, né? E eu pergunto, família é mesmo sangue? Porque quem é que expulsa um filho de casa por ele ser quem ele é? Sabe? Por ele ter tido a coragem de virar para alguém que ele achou que amava incondicionalmente, sabe? E aí ser colocado para fora de casa, não ter onde dormir, não ter onde comer. Então, a família é muito mais do que o sangue, né? E a gente tá aí para fazer essa construção. O direito tá aí para fazer, a psicologia tá aí para fazer essa construção. É muito mais que sangue. Família, a parentalidade, que a gente chama no direito, é respeito, é admiração, é construção. A gente está construindo histórias, né, que não vão levar talvez os genes
que era o que antigamente se falava, mas está levando história, Sim. né? Gênesis é Um uma pouquinho, bobagem. como Sim. vocês... Comportamento. Tá Não, e como levando- vocês falaram, já tá levando o jeito de vocês, né? Eles reproduzem a gente. Você falou O tempo todo. que a professora falou do Felipe? Que ele tá encantado. Me com isso. conta, me Porque conta. teve reunião dos pais, né, do mais velho, na escola, e aí a gente se apresentou para professora lá, estavam duas professoras, e aí uma delas falou assim, nossa, mas é impressionante, falou pra, olha o olhar dele, é o olhar do Felipe, quando ele fala, ele olha igual o Felipe, e aí eu falei para ele, né, e ele tá todo que ele tá com o mesmo olhar que falei, filho, não é o seu olho não parece comigo, mas quando a gente fala ou se expressa, de alguma maneira a gente tá parecido, né? Não, a biologia já explica a influência do meio na gente, né? A gente não é só isso aqui, a gente tem influência do meio. A questão do erro. Que bom que vocês erram. Graças a Deus que vocês erram. Não tem coisa mais massacrante para uma criança do que ter pais perfeitos. Pais perfeitos impossibilitam crescer. Pais perfeitos dizem assim para a criança, você nunca vai chegar aqui. Mas quando os pais erram, eles abrem um mundo de possibilidades e liberam as crianças para errarem também. E a gente aprende errando. Graças a Deus que vocês erraram. Isso foi fundamental para o crescimento das crianças de vocês. Crescimento saudável. Então, nunca reclamem de terem errado. Errem mais. Errem mais. A outra coisa que eu queria pontuar é pessoas diferentes constroem vínculos diferentes. Então, é claro que o vínculo de vocês com Felipe é diferente do vínculo de vocês com Vitor, do vínculo de vocês com Vinícius. É claro que é. Com Wagner. Com Wagner. É claro que é. Porque Vinícius é uma pessoa, Vitor é outra, Wagner é outra e Felipe é outra. Então, como não serem vínculos diferentes? E você é uma pessoa e você é outra pessoa e em relação a vocês dois, vocês são outras pessoas e em relação a cada um deles, vocês são únicos. O pai do Felipe não é o pai do Vinícius. A mãe do Vinícius não é a mãe do Vitor. Não é a mãe do Felipe. Porque vocês estão em momentos diferentes do vínculo com cada um deles. E essa construção é única. Tá tudo bem que seja assim. É para ser assim. Graças a Deus que é assim. Acalmem o coração sobre isso, porque é isso mesmo. Em todas as famílias, de todos os modelos. E é para ser assim. Tá? Como é que vocês lidam, se é que acontece, com as perguntas deles e com possíveis questionamentos que eles possam fazer sobre a família de origem deles? Não tem. Assim, é como você disse, cada um é um universo, cada um dos filhos é um universo diferente. Tá? Cada um deles tem uma perspectiva. Sim. Né? O Felipe, que é o mais velho, vivenciou muitas situações com os genitores, né? E aí a gente acabou falando com eles, a gente imprimiu todo o processo está lá em casa, né? E a gente, agora com 17 anos, a gente deu acesso ao Felipe, de todo o processo histórico dele, tá? De como foi a destituição, das visitas técnicas, como foi o nosso processo, né? O Wagner, que é o que tem 15 anos na atualidade, ele, mesmo a gente conversando abertamente entre nós, assim, né? Ele nunca tocou no assunto. Ele não quer saber. Sabe assim? Não quer. O Vitor, às vezes, surge um comentário ou outro, tá? Mas, assim, muito esporádico. E o Vinícius, que não teve uma convivência efetiva, né? Quase na primeira infância, né? Ele ficou 6 meses, que foi o período da amamentação. Depois ele já foi abrigado, né? Por conta do histórico foi familiar. abrigado por quase um ano. Tá? Por conta do histórico familiar. Então, ele nem
nem se manifesta, né? Então, assim, a gente fala abertamente com eles, né? Com o Felipe agora, que teve uma maturidade maior, a gente mostrou o processo, a gente imprimiu, né? Mostrou o processo, contou, chorou todo mundo, enfim. Ai, gente. Né? Porque, assim, é um processo doloroso. Sim. Né? Sim. É um processo que não posso usar essa palavra, não gostaria de usar, mas que desumaniza aquele ser, né? Enfim, mas acho que ele quis saber. Então o processo está lá. Quando alguém se manifesta, tá? A gente dá acesso, a gente tem inclusive uma foto do genitor, a gente tem uma foto dos correlatos que a gente conseguiu, né? Para que eles tenham acesso. E a gente sempre comenta o seguinte: se vocês quiserem, a história está lá. Sim. É só retornar. Né? A gente guarda tudo deles, tudo. Né? Nos primeiros momentos, a gente não tinha essa percepção de quanto a história deles foi perdida nesse processo. Tá? Até os me diz que eu sou compulsório. Mas, assim, eu guardo tudo depois de um determinado tempo que eles chegaram, quando eu consegui assumir a consciência de que a história deles, em algum momento, né, e me chamou muito a atenção, foi o Felipe falar assim: não tem uma fotografia minha de pequeno, de bebê? Sim. Aí eu falei assim: opa! Não tem. Eu falei assim: não tem. Não tem. Do Vinícius já tem um monte. Sim, que é o Tá? menorzinho. Que é o menorzinho. Dos outros já tem um pouco mais. Né? Então eu guardo roupa, eu guardo brinquedo. Ai, que pai maravilhoso, minha guardo, gente. Porque assim, eu falo assim, pelo menos essa fase da história da vida deles Sim. está preservada. Né? Essa fase da lembrança deles. Então, assim, eu tenho arquivos de cada ano, de cada acontecimento, tenho no computador em casa, tem fotografia, tem muita coisa, né? Que bom. Que eu guardo, e a gente conseguia dividir muito o Facebook, essa coisa com a família, porque, né? Mas nos últimos anos a gente não publicava mais nada, com medo de retaliações, com alguns processos que aconteceram Mas, nesse assim, país. né? A gente ficou com muito receio e a gente cessou né, as publicações na rede. Mas a gente tem que... Olha, esse momento agora de vocês está preservado. Os filhos de vocês vão poder consultar essa história de vocês. Pelo menos daqui para frente, né? Essa história a gente tem tentado preservar muito. E posso falar uma coisa para vocês, como filha adotiva? É só uma informação. É só uma informação. A gente tem muita consciência Não disso, tem. de que eles têm o direito. Não tem esse perigo, essa preocupação Eles da entendem o diminuição tamanho do amor. Eles De saber da É história. só uma Tem informação. Tem todo Vai ter direito, todo o dever, apoio, ele né? tem. É a história dele. É só uma informação. E porque, assim, a minha irmã também é adotiva. Eu tenho uma irmã caçula que é adotiva. Eu sou mais velho. Então, desde o primeiro filho, meu pai e minha mãe esperavam uma menina. Eles tinham fixação por uma filha. Nasciam. Aí, o Mal segundo- sabia que já tinha nascido. Aí nasce o segundo menino. Quando meu pai chegou no hospital com flores. Quando falaram que era menino, ele jogou as flores. Oh, meu Deus. Porque ele queria menino. Aí veio o terceiro. E aí minha mãe fechou a fábrica. Mas não perdia os dois essa história de ter uma filha. Fixação, esse interesse, né? Nossa, eu lembro de viajar pelo interior de São Paulo, porque falava pra minha mãe que não sei quem ia dar a criança. Ia lá. E até que ela conseguiu a menina dos sonhos. E minha mãe contou desde pequenininha pra minha irmã. Sim. E também me parece que é isso, que é uma informação. Informação. Isso. E ela não pergunta nada, Sim. nada. E minha mãe um dia falou pra ela: mas você não tem? O que a senhora quer? Que eu chego lá e falo: você é minha mãe, ai, que gostoso. Não me interessa. Sim, sim.
É uma informação. É uma informação. Não quer saber de nada. Então, eu acho que é até natural da parte deles. Eles nunca perguntam nada. Sim. Às vezes, já veio dessa história de bigode. Ah, será que eu vou ter bigode? Barba. Aí eu falo, ó, isso é uma coisa muito genética. E eu não sei, você lembra se seu genitor tinha barba, bigode? Não, então não dá para saber. Né? Eu queria E fazer... porque, assim, na minha família a gente tem uma experiência com essa coisa de esconder a verdade, que foi Um desastre. Uma prima da minha mãe adotou uma bebê e sempre escondeu que era adotiva. Porque era aquela adoção brasileira, né? Uhum. E essa moça, a menina, quando chegou na adolescência, alguém contou para ela que ela era adotiva. Sim, acontece. E ela foi questionar os pais, e os pais negaram. E negaram até a morte. Nunca confirmaram Olha. para ela. A menina tocava piano, a menina abandonou tudo, parou de estudar, arrumou uns Zé Ninguém, acabou com a vida. Nunca mais foi a mesma pessoa. Certamente. E a menina dançava balé, adorava balé, e tiraram, porque parece que a mãe era dançarina de não sei o quê. E eles, com medo da filha reproduzir, tiraram. E aí quem contou para ela também, né? Que a maldade das... Então, assim, a experiência que a família teve foi péssima. Então, é uma coisa que a gente tem claro. A mentira não faz bem de jeito nenhum. Isso. A criança adotada, ela precisa saber da história dela. E vai estar fortalecida com essa realidade, né? Mas eu queria muito sugerir a vocês que vocês fizessem um movimento interno de agradecimento aos pais deles. Falamos para eles. Sabe? Falamos para eles. Porque eles sejam eles quem forem, não importa. Eu não quero saber, não quero nenhuma informação sobre quem eles são. Mas eles deram o maior presente que vocês tiveram na vida de vocês, que são a família de vocês. Vocês são uma família por causa desse casal. Sejam eles quem Eu já forem. falei isso pro mais velho, pro Felipe. Fantástico. A gente fala. Nesse aniversário que nós fizemos em São Paulo, fomos numa mídia e projetamos a historinha deles. Né? E aí eu vi na internet um processo desse que era comum há 10 anos atrás, né? E aí a gente conta a seguinte historinha. No céu, tá? Existiam 4 crianças que queriam famílias. E eles podiam escolher quem eles quisessem. No céu, eles apontaram para nós. Um anjo falou para eles o seguinte: esses não podem, porque eles não podem gerar. Aí o anjo pensou, mas existe uma possibilidade. Vocês podem ser gerados em uma outra barriga, e dali um tempo, eles podem vir a ser os seus pais. Vocês aceitam esse desígnio? Sim. Isso É nos lindo. acalenta a alma. É lindo. Porque, como você disse, o mundo conspira, o planeta conspira, né? Então, não existe a causalidade. E como Né? pais, nós somos escolhidos mesmo. Nós somos escolhidos. Não é a gente que então, escolhe, não. Não, e assim... Isso é fantástico. Isso é fantástico. E a além gente deles passa terem para eles todas as proporcionado vezes. o fato de a gente ter eles como filhos, a gente como pai sabe o quanto é dolorido perder um filho. Então eu penso muito neles. Por maiores problemas que eles possam ter, eles devem sofrer muito a perda desses filhos. Imagina se existe ato de amor maior. Eu contei para vocês no início como foi a minha história. Imagina se existe ato de amor maior do que abrir mão de um filho porque sabe que ali ele vai estar mais bem cuidado. Eles não abriram mão de vontade Espontaneamente. própria, né? Sim. Mas assim, de Na alma, alguma sim.
sofre. Mas pararam de lutar. Não, Se mas eles sim. pararam de lutar, eles É. compreenderam. Então, eles são importantíssimos. E vocês também. E vocês sabem por que é que vocês não têm grandes problemas com os filhos de vocês, com os 4? Vou contar um segredo. Porque vocês enxergam o lugar dos pais biológicos deles. Porque essas crianças, elas são o somatório. Entendam, lá na historinha, quando você conta a historinha, o que o anjo deu para eles foi um portal. Vocês querem encontrar eles, vocês precisam de um portal para chegar lá. Então vai ser esse aqui. E se vocês atravessarem esse portal, vocês vão estar disponíveis para eles. Então, se não tem esse portal, eles não ficam disponíveis. Então, entendam os pais biológicos como um portal, uma porta de chegada para vocês. E exatamente porque vocês enxergam e dão lugar a esses pais, dessa forma amorosa e grata que vocês fazem, é que vocês não têm problemas com eles, grandes problemas. Vão ter os problemas que qualquer adolescente na convivência no dia a dia vai ter. Adultos também, né? Para a vida, que filhos na vida vão ter com a família. Mas enquanto vocês enxergarem neles que existe um portal por trás deles, vocês vão estar dando lugar real. E essa é a grande sacada. Dar um lugar real. E o lugar real é esse portal mais a gente. A gente é tão importante para eles porque a gente conseguiu dar seguimento à vida deles. Somos agregadores, né? São Somos agregadores. Vocês trazem benefício para eles. E olha só, não é só para eles não, acreditem. Para o sistema de origem deles todos. Vocês beneficiaram todo o sistema de origem. É por isso, por exemplo, que a mãe de Beth e de Raquel não tolera não ser questionada na maternidade dela. É a coisa mais linda. Por quê? Porque ela é mãe. Que história é essa, né? Adotiva? Não. Mãe. Adotivos? Não. Pais. É o que eu disse no começo. Meu maior título é ser pai. Pai. Meu maior título no planeta é ser pai. E aí eu queria pontuar uma única coisa, Beth, é que aquela nossa descoberta. Quando a gente vem para a Terra, para essa existência, vida é uma coisa muito maior do que nascimento e morte, tá? O contrário de morte é nascimento. Vida abarca nascimento e morte. E é muito maior. Algumas pessoas chamam de inteligência superior, de Deus, né? Enfim. Mas vida é algo muito maior. Então, para nascer, a gente atravessa um portal. Esse portal são nossos pais biológicos, sejam eles quem forem. E dentro de nós, eles seguem. Então, a gente tem uma ancestralidade, às vezes a gente se pega fazendo coisa que a gente não faz nem ideia de onde vem aquilo, às vezes a gente dá uma palmada nos três, a gente dá uma pancada na mesa e a gente se policia o tempo todo para não fazer isso, de repente, quando a gente vê, está lá fazendo, isso está dentro da gente. Isso está dentro da gente. É por isso que não é errado e nem certo, é o que é. E tudo bem, é bom que seja assim. A partir do momento que a gente nasce, que a gente atravessa o portal, aconteceu uma conta se fecha. Os nossos pais biológicos cumpriram a obrigação primordial que eles tinham com a gente, que era nos dar a vida. Eles nos deram. A partir desse momento que a gente atravessou o portal, a gente tem infinitas possibilidades. Direitos Iguais, nosso terceiro episódio foi sobre adoção e foi sobre direitos, um pouco terapêutico também, né? Essa conversa, mas uma história belíssima de uma qualidade humana espetacular, de dois pais fantásticos. E uma história real e uma família que tem o direito de existir, sim. Eu disse sim para os meus pais, mas diria sim para eles também, viu? Sim. Porque são muito queridos, muito queridos. Bom,
Hoje a gente finaliza aqui com a adoção. Nosso próximo tema é união estável e casamento. Não tenho palavras para agradecer a presença aqui do pai, do Felipe, do Wagner, do Vitor e do Vinícius, Carlos Eduardo. Não tenho palavra para agradecer a presença do pai, do Vinícius, do Wagner, do Vitor e do Felipe Osmi. Muito obrigada pelo dia de hoje. Ana Clara Erval, mais uma vez. À disposição. Começou falando que não, mas sabe tudo de adoção. Graça Guerra, psicóloga, trouxe essa visão aí, além da nossa compreensão simples, né? Da nossa óbvia compreensão. Trouxe pra gente aí esse lugar grande do que é a família. Muito obrigada também pela sua presença. Nós é que agradecemos também. Obrigada pela viu, pessoal? oportunidade, pela confiança, pela coisa linda que vocês Foi muito são. bom. Tudo certo? Bom. Certo. Não sei como falar isso, mas eu quero conhecer os meninos. Sim, Tá certo? Essa festa de 2 anos aí, Ave Maria. Tenho certeza que foi incrível. Obrigada, gente. Mais um episódio aí, finalizado, completo. A gente sai com o coração expandido. Hoje foi um dia de falarmos de família, falarmos de amor. Foi sensacional. Obrigada. Emoção. Obrigada. 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 Obrigada.